Entendi. Você quer insights de inovação para o seu negócio. Vamos lá. Drops de inovação no plano de voo. Olá! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Eu sou o jornalista Pedro Pereira e piloto este voo. Este conteúdo faz parte da série Drops de Inovação do Plano de Voo. Aqui a gente traz insights do South Summit Brasil, um evento global de inovação e empreendedorismo que teve sua 4ª edição em Porto Alegre em 2025. Neste episódio, vamos falar sobre inovação e diversidade. E para isso eu recebo a Carolina Niederauer, analista de articulação de projetos do Sebrae RS. Carol, seja bem-vinda mais uma vez ao Plano de Voo. Obrigada, sempre uma honra participar e poder dividir insights, com os nossos ouvintes. É verdade, vamos falar de muita coisa legal aqui hoje. Bom, e nessa última edição do South Summit, a gente viu nas palestras a importância da diversidade, chamando a atenção para o fato de que isso não é um discurso, é estratégico, inclusive, para as empresas. Essa pauta ainda é crescente, como traduzir isso nos pequenos negócios? É uma pauta extremamente relevante quando esses negócios estão olhando para continuarem sendo relevantes, no nosso ecossistema e no mundo, fazendo e entregando aquilo que eles se propõem através das suas soluções. E tem alguns indicadores bem significativos, que a gente já pode abrir a nossa conversa para rechear ela, que diz respeito a empresas que investem em diversidade e atrelam isso, a processos de inovação, têm um aumento significativo em termos de faturamento. Empresas que investem em diversidade são muito mais competitivas e fazem com que elas tenham mais sustentabilidade a longo prazo. Então, a gente não está falando só aqui de um discurso, onde diversidade é cool, é legal e interage com as necessidades também do público consumidor, mas principalmente sobre o desenvolvimento desse negócio a longo prazo. Então, eu não vejo inovação sem diversidade e diversidade sem inovação. São coisas que andam juntas, e uma complementa a outra. Legal, Carol. E o que está contido nesse conceito? Quando a gente fala em diversidade, a gente está falando... eu sei que é uma questão um pouco ampla, assim, mas dá para a gente fazer um recorte para ilustrar para quem está nos ouvindo? Em termos gerais, diversidade significa aquilo que é diferente, diverso, plural. E isso pode ser dentro de características de etnia, de regionalidade, de pensamentos, Por isso que quando a gente fala inovação é resolver problemas reais. E se a gente está lidando com problemas reais, a gente está tentando encontrar maneiras e muitas vezes criativas diferentes. O diferente por si é a diversidade. E não tem como pensar diferente quando a gente tem a mesma cultura, quando a gente vem do mesmo lugar, quando a gente tem os mesmos valores, quando a gente tem a mesma base de ensino e perspectivas. Então, diversidade, a gente pode dizer que é tudo aquilo que é diferente, mas através desses pequenos elementos, que vão fazendo o indivíduo e o grupo. E acredito que até mesmo dependendo do setor de atuação ou das características de determinada empresa, essa diversidade ela seja encarada de uma forma em perspectivas diferentes. Tu falaste, por exemplo, das regionalidades. É uma coisa que a gente às vezes não tende a lembrar quando se fala em diversidade. Que exemplos a gente pode trazer? Pode ser bem práticos mesmo, de cases ou mais teóricos sobre aspectos a serem considerados em termos de diversidade e que podem trazer resultado na busca por inovação, por soluções, por produtos diferenciados. Quando a gente está falando sobre diversidade, a gente precisa partir do princípio também de nós estamos olhando para um grupo que é formado, para pensar sobre essas características. Então, é muito comum que a liderança desse grupo, normalmente, ela seja estimulada a partir dessas diferenças. Então, quando a gente está compondo um grupo para pensar sobre inovação, o legal desse grupo de inovação é a gente pensar quais são as pessoas mais diferentes que eu posso reunir aqui para tratar sobre aquele assunto. Porque a questão da diversidade é a gente trazer características e experiências distintas e pensamentos diferentes para ter perspectivas, ampliar a nossa perspectiva em relação àquele determinado assunto. Pode ser que você, Pedro, tenha as suas experiências e veja uma questão do seu determinado ponto. E o fato de eu ter outras experiências, outras características, uma outra vivência faz com que eu contribua com outros aspectos e outros elementos. Então, a gente pode, principalmente, formar um grupo diverso
a partir, né, desse entendimento de quem são os indivíduos que estão participando ali. Então, olhar para quais são as experiências que esse grupo tem como diverso para compor esse grupo, seja através da liderança, seja através das características de estudo, de localidade onde essas pessoas vivem, moram, enfim, de idade principalmente, etária também, né? Existe uma questão que muitas vezes a gente fala sobre inovação e a gente está olhando sempre para um grupo mais jovem, normalmente, né? Mas não necessariamente somente essas experiências vão ser suficientes para tratar sobre aquele problema. Então, contribuir a partir de outras perspectivas, de outras idades, de outros formatos é o que a gente está falando sobre diversidade. E a gente está falando, por exemplo, a empresa vai desenvolver uma solução nova ou ela vai mudar a sua forma de seu posicionamento no mercado, enfim. De acordo com isso, com o que a empresa está vivendo naquele momento. Qual é a dica que a gente dá? É montar uma equipe, é montar um grupo focal para trocar ideia, que pode colaborar pontualmente. A diversidade, ela precisa ser também uma estrutura robusta, ou ela pode estar no dia a dia em outras formas, ouvindo os próprios clientes. Como que ela pode aparecer? A diversidade é um elemento e a inovação é o formato. Então, dentro desse formato que a inovação preza, a gente está falando sobre flexibilidade. A própria questão de quebrar a estrutura, de tornar essa estrutura mais flexível. E aí a gente está falando aqui, né, de como a empresa pode usar da inovação e da diversidade para se desenvolver, para se tornar mais competitiva. Então, o lugar da inovação aqui é para a gente entender como que vai ser o mecanismo de execução, né? Uhum. De como a gente vai pensar mais fora da caixa, de como a gente vai pensar em soluções que sejam mais atreladas às necessidades dos nossos clientes. E a diversidade, ela vem como elemento. Então, como que a partir dessa mecânica de inovação, eu vou fazer com que as discussões sejam mais amplas a partir de várias perspectivas, né? Então, eu lá como gestor do meu negócio, normalmente o gestor é a cabeça da empresa e ele vai pensar por tudo. Quando eu estou falando sobre inovação, eu estou pensando diretamente em como eu vou resolver o problema. E resolver o problema significa agregar valor. E quando eu estou falando sobre agregar valor, eu estou falando sobre uma pessoa específica, um público específico. Não necessariamente este gestor que está encabeçando tudo vai poder, ou as ideias que ele tem provavelmente vão estar limitadas ao conhecimento, à vivência que ele teve, às características que ele teve. Então, quando a gente traz a diversidade para esse elemento de como pensar a inovação, é justamente criar um ambiente mais flexível, onde eu saia desse lugar que tem uma pessoa detentora de todo o conhecimento e passe a agregar o conhecimento de outras pessoas, a vivência de outras pessoas, a perspectiva de algo mais plural, né? Não tão singular. Então, o elemento aqui da diversidade, ela contribui para que essa empresa ela não fique limitada ao pensamento de uma única pessoa, mas sim busque, através das características e daquilo que o outro, né, com a sua diversidade, com as suas experiências, podem somar. E isso através de uma escuta ativa com potenciais clientes, ou mesmo em um grupo focal, para pensar o que é um problema e precisa ser melhorado, ou o que é uma oportunidade, né, e pode ser ampliada dentro desse negócio, dentro de ferramentas ágeis que vão olhar para processos. Tudo vai passar sempre por resolver um problema e agregar valor. Muito legal, Carol. São dicas bem importantes, eu tenho certeza que vão ajudar e inspirar os nossos ouvintes, os nossos empreendedores. Eu aproveito para agradecer pela tua participação aqui com a gente em mais um Plano de Voo e esse bate-papo super relevante, frisando, né, além da questão conceitual, a inclusão, a diversidade, a gente está falando de diferencial competitivo mesmo, né? Obrigado, Carol. Disponha, é sempre um prazer. E seguimos, né, buscando informações para cada vez mais tornar os nossos negócios melhores e prósperos. Tá certo. E um obrigado especial para você que ficou ligado com a gente até o final deste voo. Edição especial South Summit. Esse episódio faz parte de uma série de drops de inovação com muitos insights que vieram do evento. Se você ainda não ouviu os outros, já fica o convite. Eles estão disponíveis no Spotify, basta pesquisar por Plano de Voo ou no canal do Sebrae RS no YouTube. Até o próximo.